para todos os públicos. Pessoal, boa tarde. Aqui estou eu mais uma vez, professor Natanael, para mais uma aula, tá? Então, vamos aqui acompanhar comigo no nosso slide a apresentação da nossa aula. Então, vamos lá. Aqui no nosso slide nós temos que a aula é da disciplina de matemática, comigo, professor Natanael. A série para o qual é voltada essa aula é o 9º ano e o conteúdo é frações e decimais, parte 2. Tudo bem? Então, voltando aqui para mim, pessoal, na aula passada a gente começou a estudar frações e decimais, né? Mas a parte de fração. Na aula passada a gente estudou alguns significados da fração. A mesma fração ela pode ter significados diferentes dependendo do contexto. E a gente viu e fez algumas aplicações. Na aula de hoje eu quero me dedicar aos números decimais. Tudo bem? Então, na aula de hoje a gente vai aprender a fazer algumas operações com números decimais, adição, subtração, multiplicação e divisão. Por mais que se parece bobo estudar essas operações, muitos alunos a nível de ensino médio chegam lá sem saber operar números decimais. Tá? Eu falo porque sou professor dessas séries e muitos alunos não sabem operar com decimais. Tudo bem? Mas hoje você sairá daqui sabendo. Beleza? Então, aqui no próximo slide, né, eu coloquei aqui, operações com decimais. A gente vai ver adição, subtração e divisão e a multiplicação. Você deve estar me perguntando por que eu coloquei, né, adição, subtração e divisão tudo junto. É porque para a gente adicionar, subtrair e fazer a divisão, a gente precisa do mesmo processo. Por isso que eu coloquei eles no mesmo bloco, tá? E eu coloquei aqui alguns exemplos de divisão de decimais. Tudo bem? E a multiplicação. Só que antes de falar diretamente sobre as operações, eu quero estudar com você a estrutura de um decimal. Então, acompanhe aqui comigo no quadro. Eu vou colocar aqui alguns exemplos de decimais. Exemplo 1. Vou colocar aqui, por exemplo, 2,367. Exemplo 2. 31,2. Aqui. 0,71. Tudo bem? Esses são exemplos de números decimais. Mas qual é a estrutura de um número decimal? Quem são os componentes, pessoal? Os números decimais se caracterizam pelo uso da vírgula, né? Essa vírgula, ela separa a parte inteira da parte decimal. Então, mas professor, nessa estrutura, quem é a parte inteira e quem é a parte decimal, pessoal? Tudo que vem antes da vírgula é o que eu chamo de parte inteira, tá? Então isso aqui vai ser a parte o quê? É a parte inteira do meu decimal. E essa parte aqui, ó, é a parte fracionária. Tranquilo? Tudo bem? Então, em todo número inteiro eu vou ter a parte inteira e a parte decimal. Tudo que vier antes da vírgula é chamado de parte inteira. Tudo que vier depois da vírgula é chamado de parte fracionária. Tudo bem? Então aqui, ó, no exemplo 2, por exemplo, quem é a parte inteira? O número 31. Parte inteira. Parte decimal, o 2. Aqui, a parte inteira é quem? O 0. E a parte decimal é o 71. E é importante você saber quantas casas decimais tem em cada número. Professor, quantas casas decimais tem em cada número? Sim. Agora, o que é e como é que eu vou calcular essa quantidade de casas decimais? Pessoal,
A quantidade de números que eu tiver na minha parte fracionária, ou seja, na parte depois da vírgula, é a quantidade de casas decimais. Por exemplo, esse número 2,367, né? Tem quantas casas decimais? Tem 3 casas decimais. Então, por que tem 3 casas decimais? Porque ele tem 3 números depois da vírgula, que é o dígito 3, o dígito 6 e o dígito 7. Tudo bem? Já no exemplo 2, esse número aqui, 31,2, ele tem apenas uma casa decimal. Por quê? Porque eu tenho apenas um algarismo depois da vírgula. Tranquilo? E aqui, para encerrar aqui, ó, no exemplo 2, no exemplo 3, né? Eu tenho quantas casas decimais? Eu tenho 2 casas decimais. Por quê? Porque eu tenho apenas 2 números depois da vírgula. Tranquilo? Então, essa é a estrutura, tá, dos números decimais. Para mim operar, no caso, adicionar, subtrair, multiplicar e dividir, eu tenho que conhecer essa estrutura. Tudo bem? Agora, eu vou pegar o par aqui, 2,367, e o par 31,2. E eu vou fazer a seguinte pergunta. Foca lá, Ito. Eu tenho os números decimais 2,367 e o número 31,2. Aí, se eu pedisse o seguinte, eu quero que você iguale a quantidade de casas decimais. Como é que eu iria fazer para igualar a quantidade de casas decimais do primeiro número e do segundo número? Tá? Isso é uma preparação para que a gente possa adicionar corretamente e subtrair, multiplicar e dividir. Pessoal, primeira coisa, eu vejo que o primeiro número ele tem 3 casas decimais. O segundo tem apenas uma casa decimal. E eu preciso que eles tenham a mesma quantidade de casas decimais. Tá? É isso que eu estou pedindo. Então, o que é que eu faço? Eu posso tirar casas decimais? Não posso tirar casas decimais. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que acrescentar casas decimais no número que tem um número menor de casas decimais. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse menor número aqui, ó, que na verdade não é o menor número, o número que tem menos casas decimais, e vou acrescentar zeros até eles ficarem com a mesma quantidade de casas decimais. Esse aqui tem 3 casas decimais, ó, que são 3 números depois da vírgula. Eu preciso que aquele outro fique também com 3 números depois da vírgula. Então eu posso acrescentar aqui, ó, o 0 e o 0. Por que o 0? Porque o 0 é aquele número natural que não representa quantidade alguma, e quando eu acrescento ele à direita, eu não estou alterando o meu número, tudo bem? Então, com isso, eu posso fazer com que 2 números tenham a mesma quantidade de casas decimais, tá bom? Eu posso acrescentar tantos zeros aqui quanto eu quiser, que eu não vou estar alterando esse número, tudo bem? Mas aqui que eu vou colocar apenas 2, por quê? Para que eles possam ficar com a mesma quantidade de casas decimais. Tudo bem? Entendido? Agora eu vou colocar aqui, por exemplo, eu vou pegar o número 31,2 e o número por 0,71. Peguei agora o exemplo 2 e o exemplo 3. Coloquei aqui, ó. Como é que eu faço para igualar a quantidade de casas decimais? Primeira coisa, eu verifico quem é que tem menos casas decimais. Eu vejo que esse aqui tem uma casa decimais e esse aqui tem quem? 2 casas decimais. Então, teoricamente, eu tenho que acrescentar um 0 aqui para que ficar com 2 e aqui ficar o quê? Com 2. E é isso que eu vou fazer. Então, aqui eu tenho 31,20 e 0,71. Então, esses 2 números têm a mesma quantidade de casas decimais. Entendido? Então, já que a gente já entendeu a estrutura dos decimais e a gente já aprendeu a igualar a quantidade de casas decimais, agora a gente vai para as operações com números decimais. Então, se você vai copiar ou... não dá tempo de copiar se você não já copiou, né? Então tira a foto aí, ou então pausa o vídeo, porque eu vou apagar. Tranquilo? Vai na fé, professor, né? Faz teu nome. Bora lá, meu filho. Deixa eu fazer meu nome aqui. Então, as primeiras operações que eu vou fazer em decimais são a adição, subtração e a divisão. Eu vou colocar primeiro
adição e subtração, tá? Eu vou colocar aqui alguns exemplos, né, para a gente ver como é que a gente opera com adição e subtração. No exemplo 1 eu vou colocar uma adição, vou botar aqui 30, por exemplo, 75 mais 1,6. Aí eu vou colocar no exemplo 2 aqui, pessoal, vou botar aqui 125,256 menos, vou botar 3,1. Vou botar poucos exemplos porque é uma operação simples, tá? Então vamos lá. Depois a gente praticar mais na divisão, na multiplicação, que são mais um pouco complexas. Só um pouco, né? Não é tanto. Exemplo 1. Eu estou querendo adicionar esse número, mais esse número. E os dois são decimais. Ah, eu estou na adição. O que é que eu devo fazer? Quando eu estiver na adição e na subtração, o que é que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que armar os números de modo que vírgula esteja debaixo de vírgula. E quando precisar de uma casa decimal para igualar, eu acrescento quem? O zero, assim como eu fiz anteriormente. Então, ó, vamos montar a estrutura de soma, né, desses caras aqui. Então eu vou pegar o maior, 30,75. Aí eu vou colocar vírgula debaixo de vírgula. A vírgula tem que vir aqui, ó, a vírgula do outro. Aí quem é que vem da vírgula? O 1 aqui e o 6 aqui. Aí eu somo, ó. Aí eu vou somar aqueles que tiverem embaixo, né, um do outro aqui, sem muita dificuldade de compreender isso. Aí, perceba que não tem ninguém aqui, né? Quando não tem ninguém, se eu quero igualar a quantidade de casas decimais, eu posso colocar quem? O zero. Aí fica, ó, 5 mais 0 dá 5, 7 mais 6 dá 13, aí ó, vírgula, vai o 1, né, do 13, e 1 mais 0 dá 1, 1 mais 1 dá 2 e o 3. Então, essa soma aqui dá 32,35. Tranquilo? Então não tem muita dificuldade. E exemplo 2, no exemplo 2 eu tenho uma operação de subtração. Na operação de subtração é a mesma ideia, eu vou colocar vírgula debaixo de vírgula e quando eu precisar, né, preencher uma casa decimal, eu coloco quem? O zero. Então, armando essa conta, vou ter isso aqui, ó, 125,256. Aí a operação é de subtração, eu vou colocar vírgula debaixo de vírgula. Aí o 3, ó, vem aqui, vírgula 1. Aí passa a minha barrinha, né, que a gente está acostumado já. Aqui eu percebo que não tem ninguém. Então, aqui vai ficar quem, pessoal? 6 menos 0 dá 6. 6 menos 0, ou 5 menos 0 dá 5. 2 menos 1 dá 1. E 5 menos 3 dá 2. Essa daqui, né, foi para fazer o nome, né? Então, nesse processo de adicionar e subtrair números decimais, é simples que eu colocar vírgula debaixo de vírgula e igualar a quantidade de casas decimais, colocando o zero quando, né, precisar. Tranquilo? Agora nós vamos para a operação de divisão, pessoal. Eu coloquei até alguns exemplos aqui no slide, que esse aí é o bicho, né, ou o terror de alguns alunos quando estão em alguns problemas. Então a operação que eu vou abordar agora é a divisão. Talvez dessas operações com decimais ela seja a mais difícil, mas assim, mais difícil depois, antes dessa aula, né? Porque depois dessa aula você vai dizer: ah, professor, agora tá fácil demais, deita aí mesmo. Deita aí, vou ensinar até para minha avó que tá ali em casa.
3,2, primeiro exemplo, né? Dividido por 0,25. Vou te desafiar a fazer essa questão aí. Será que você conseguiria fazer essa questão? Aí o aluno olha assim, rapaz, professor, sinceramente, sei não. Mas depois dessa aula aqui você vai dizer, não, meu amigo, agora pode botar qualquer uma. Vamos lá? Primeira coisa, símbolos de divisão, não é? Só que eu vou representar essa divisão de um modo diferente. É a mesma coisa, só que eu prefiro escrever ela assim, né? Para facilitar a nossa visualização. Lembra que essa barrinha também, além dela estar representando uma fração, ela pode representar ou significar a divisão do numerador com o denominador. Tranquilo? Depois que você fez isso aqui para facilitar a sua visualização, o primeiro passo para efetuar a divisão de decimais é fazer o quê? Igualar a quantidade de casas decimais. Igualar, professor? Ah, tô lembrado. Foi a primeira coisa que o senhor falou, né? Ah, você é esperto, sabe o que o senhor falou logo, né? É, meu filho. Né? Então, o que é que eu vou observar? Esse de cima tem uma casa decimal. Esse de baixo tem quanto? 2 casas decimais. Se eu quero igualar a quantidade de casas decimais, eu vou acrescentar no que tem menos. Vou acrescentar quem? 0. Então, ó, vou acrescentar um 0 aqui, ó. Agora sim, tem a quantidade de casas decimais iguais, né? Ó, esse aqui tem 2 casas decimais, esse aqui tem 2. O que é que eu faço agora? Quando eu igualo a quantidade de casas decimais, eu posso retirar a vírgula, pessoal. Ó, então aqui vai ficar 320 e aqui vai ficar 0,25, né? Tirando a vírgula. Mas só que 0,25 é 25, né? Até o Ítalo falou aqui na TV, 0,25 é 25. Agora, o nosso problema na divisão era a vírgula. Agora já não é mais, porque eu tirei a vírgula. Agora você sabe dividir, né? Opa, 325 não, né? Eu vi o João gritando lá da casa dele. Professor, não é 325 não, é 320. Eu escutei aqui, valeu. Então agora é só dividir 320 por 25. Você está no 8º ano, ou 9º ano, né? Não é possível que você não saiba dividir isso daí. Vamos lá. Mas eu vou fazer aqui, que eu estou bom hoje. Então vai ficar 320 dividido por 25. Então, pega o 2 primeiro aqui, 32 dividido por 25 dá 1. 1 vezes 25 dá 25, né? Para 32, 7. Baixa o 0, porque 7 não dá para dividir por 25. 70 dividido por 25 dá 2, né? Porque se eu colocar o 3 passa. 2 vezes 25 dá 50. Para 70 dá 50, para 70 dá 20. Aí 20 não dá para dividir, então vírgula aqui e 0 aqui, né? Esse 0 que eu estou baixando não é esse daqui não, porque esse aqui ele já foi para cá, né? Então fica 200 dividido por 25. 200 dividido por 25 dá 8. 8 vezes 25, 200. Para 200, nada. Então, significa que esse resultado aqui é 12,8. Aí, meu filho, é só correr pro abraço. Tranquilo, fácil demais, né? Então, vamos relembrar aqui. O que é que eu faço quando eu vou dividir números decimais? Né? Primeira coisa, eu vou igualar a quantidade de casas decimais. Depois que eu igualar a quantidade de casas decimais, eu retiro a vírgula tanto de cima quanto de baixo. Por quê? Porque a dificuldade em dividir decimais é justamente a vírgula. Então, se eu retirar ela, eu facilito a minha vida. Aqui. Aí aqui, você sabe dividir. Então, 12,8. Beleza? Pessoal, eu vou colocar esses exemplos aqui. O 3, o segundo, o terceiro e o quarto. Só pra gente verificar como a gente monta, tá? Esse resultado aqui de dividir eu vou deixar para vocês como exercício, tá? Então, vou apagar aqui, tirar aí só a foto, tá? Tira a foto logo. Tirou? Vou apagar agora. Aí, com a flanela. É porque apaga melhor. Aí 3,24 dividido por 0,18.
como é que eu faço para mim dividir isso aqui? Primeiro, eu coloco na forma de fração para facilitar a minha vida. Facilitar a minha vida não, para me visualizar melhor, né? Para me olhar um com o outro. Aí essa daqui, ela tá querendo já facilitar a nossa vida, né? Porque esse número de cima tem a mesma quantidade de casas decimais que o de baixo. Então, aí é só correr pro braço. É só tirar a vírgula e dizer: mamãe, aquela questão da prova tava fácil demais. O professor tava pensando que eu não estudei. Estudei foi todas na TV Rosário. Agora é só dividir 324 dividido por 18. Essa divisão eu vou deixar para você como exercício. Beleza? Exemplo 3. 5,55 dividido por 1,5. O que é que eu vou fazer, pessoal? 5,5 vou colocar na forma de fração aqui, ó. Aí o que é que eu faço? Vou igualar a quantidade de casas decimais. Como é que eu igualo? Colocando, acrescentando casas decimais no número que tem menos casas decimais. Perceba que aqui, esse 1,5 só tem uma casa decimal. O de cima tem duas. Então eu preciso acrescentar aqui, ó, um zero. Aí, igualou a quantidade de casas decimais. Tira a vírgula. Ah, depois que eu tiro a vírgula, né, amigo? Ficou fácil, professor. Deixa comigo agora. Então é ficar com você mesmo. Pratique isso aqui, essa divisão. Tranquilo? Então é assim que a gente adiciona, subtrai e divide decimais. Agora vamos para a operação de multiplicação. Tranquilo? Então, vem aqui comigo. Oh, olha, eu vou só alterar, né? Ainda tá a mesma coisa aí. Tava alegre pensando que ia passar de slide, né, professor? Vai passar. Então, agora vamos para multiplicação, pessoal. Esse pincel meu já está meio gasto aqui. Vou trocar aqui. Então, nós vamos para a multiplicação, pessoal. Na multiplicação, também o processo é simples. Vamos aqui comigo. Eu vou colocar aqui alguns exemplos. Exemplo 1. Eu vou multiplicar o número 2,5 vezes o número 3, por exemplo, 75. Como é que eu faço para multiplicar esses dois números aí? Vamos lá. Primeiro vamos armar eles, tá? Eu não preciso colocar eles vírgula debaixo de vírgula, tá? Aqui para multiplicação não tem. Você vai armar eles como se estivesse multiplicando dois números inteiros quaisquer. Então, só eu vou botar o que tem mais casas decimais em cima e o outro embaixo. Só que a ordem aí não vai alterar o meu resultado. Só questão de organização mesmo. Fica mais bonito, tá? Colocando o que tem mais casas decimais em cima e o que tem menos casas decimais embaixo. Mas a ordem não vai alterar em nada. Aí o que é que eu faço? Eu verifico que antes de fazer a multiplicação, eu verifico que esse de cima tem duas casas decimais. E o de baixo tem o quê? Tem uma casa decimal. Beleza? Depois que você fez isso, agora vamos multiplicar esses números como se eles não tivessem vírgula, né? Multiplica normalmente. No final a gente vê o que é que a gente faz. Vamos lá. 5 vezes 5, 25. Vai 2. 5 vezes 7, 35. E 2, 37. Vai 3. 3 vezes 5, 15. E 3, 18. 2 vezes 5, 10. Coloca aqui, né? Passou uma casa. 10, vai 1. Vou apagar o 2 aqui, daqui, vou botar 1. 2 vezes 7, 14. E 1, 15. Vai 1. 2 vezes 6, 2 vezes 3 dá 6. Mais 1, 7. Aí, soma, né? Daqui dá 5, 7. 7 mais 0 dá 7. 8. 8 mais 5 dá 13. Vai 1. 1 mais 1 dá 2. Mais 7 dá 9. Beleza, multipliquei, não é isso? Agora, professor,
Essas casas decimais aqui foi para quê mesmo? Pessoal, como o de cima tem duas casas decimais e o de baixo tem uma, significa dizer que o número resultante da multiplicação dos dois tem que ter 3 casas decimais. 2 casas decimais do primeiro número e uma casa decimal do terceiro número. Então, o que é que eu vou fazer no final? Eu vou contar 3 números e colocar a vírgula. Vou colocar 1, 2, 3, aí coloca a vírgula aqui, ó. Então, o resultado dessa multiplicação aqui é o número 9,375. Vou recapitular devagar. E isso você vai aplicar para qualquer multiplicação de números decimais. Tá bom? Então, vamos lá. 2,5 vezes 3,75. Armei aqui como se eu estivesse armando qualquer conta de multiplicação. Verifiquei que esse número aqui tem 2 casas decimais, anoto aqui. Verifiquei que esse número tem uma casa decimal, anoto aqui. Aí, 2 mais 1, 3. O que é que significa? Esse 3 significa dizer que o número resultante da multiplicação dos dois tem que ter 3 casas decimais. Aí o que foi que eu fiz? Eu multipliquei os números como se não tivesse vírgula. Tá aqui, ó. Tá aqui, cheguei aqui, ó. O que é que eu faço no final? O número resultante tem que ter quantas casas? Mais 3. Aí eu vou contar 3 números da direita para a esquerda. 1, 2, 3. E aí, coloco a minha vírgula. Então, o resultado é 9,375. Tudo bem, pessoal? Então, na aula de hoje a gente aprendeu a operar com números decimais. E eu tenho alguns exercícios. Então, pessoal, vamos aqui fazer algumas aplicações daquilo que a gente viu hoje, tá bem? E por causa do tempo, eu vou apenas dar a ideia da questão e pedir para que vocês, terminem aí nos seus cadernos. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Tirem aí a foto das questões. Então, vamos ler aqui a questão? Veja no quadro as ofertas do dia de um supermercado. Então, eu tenho esse preço aqui do leite em pó, de R$ 2,70 por R$ 2,20. O iogurte natural batido, de R$ 12,50 por R$ 2,09. E o queijo Minas, de R$ 3,80 por R$ 3,59. Aí ele quer saber o seguinte: se você comprar uma unidade de cada produto, quanto economizará? Então, ele quer saber quanto você vai economizar, pessoal, com esses descontos aqui, Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar R$ 2,70, eu vou somar tudo que eu iria gastar se eu fosse comprar no preço normal. Vou pegar isso aqui, vou somar tudo. Aí, vou ver quanto eu iria gastar. Aí, 0 mais 0 dá 0, mais 0 dá 0. 7 mais 5, 12, 7 mais 5, 12, mais 8 dá 20. Então, 0 aqui e 2 aqui em cima. E ainda vai ficar 2 mais 2 dá 4. 4 mais 2 dá 6. 6 mais 3 dá 9. Então, nós temos aqui que eu iria gastar R$ 9,00. Então, o que a gente iria gastar seria R$ 9,00. Porém, eu vou calcular quanto eu vou pagar com os descontos. Aí eu vou pegar aqui, R$ 2,20, que eu iria pagar lá no leite. 2,09 mais 3,59. Vou só procurar um espaço aqui melhor, tá? Vou botar aqui, 2,20 mais 2,09. Esses aqui são os preços que eu vou gastar com desconto, tá, pessoal? 3,50. Aí eu vou somar todos esses preços aqui. Aí fica 0 mais 9, dá 9. 9 mais 9 dá 18. Vai 1, 1 mais 2 dá 3. 3 mais 0 dá 3. E 3 mais 5 dá 8. Vírgula. 4. Ou 2 mais 2 dá 4. 4 mais 3 dá 7. Então, eu vou gastar, na verdade, R$ 7,89. Só que o que ele quer saber? Ele quer saber quanto eu vou economizar. Então, se eu quero saber quanto eu vou economizar, é só eu pegar o que eu iria gastar, menos o que eu vou gastar de fato, com os preços com desconto.
Então, o que eu vou fazer? Vou pegar e fazer a subtração aqui, 9 menos 7,88. Lembre-se que eu estou fazendo a montagem aqui direta, né, vírgula debaixo de vírgula, porque eu ensinei agora há pouco vocês a somarem e a subtrair. E a resposta disso daqui, né, ó, subtraindo 9,00 menos 7,88, vai dar 1,12, né? Então, vocês sabem fazer a subtração aí. Então, a nossa resposta aí é 1,12. Tudo bem, pessoal? Então, vamos aqui para a questão de número 2. Na questão de número 2, nós temos o seguinte problema. Um determinado recipiente de água tem uma capacidade de 320,25 litros. É a capacidade desse recipiente, não é isso? Ele diz o seguinte: se para enchê-lo usarmos um balde com capacidade de 1,5 litros, eu vou usar baldes com essa capacidade, quantos baldes serão necessários para encher o recipiente? Pessoal, isso aqui claramente é a ideia de divisão, não é isso? Então, para mim saber quantos baldes eu vou utilizar, é apenas eu pegar, dividir a quantidade, né, que é a capacidade maior, pela capacidade menor dos baldes, né, de 1,5 litros. Então, esse problema aqui é um problema que, vamos dizer assim, é uma aplicação direta da divisão de decimais. Olha aqui onde apareceu uma divisão de decimais. E eu ensinei agora há pouco que para a gente dividir decimais, a gente tem que igualar a quantidade de cada decimais. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou acrescentar um zero no número que tem menos cada decimal. Eu vou acrescentar um zero aqui, ó, tá? Para que aqui fique 2 cada decimais e aqui também. Feito isso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar, ó, e tirar as vírgulas. Por quê? Porque a vírgula é onde está a nossa dificuldade. Então, vai ficar 32.025 dividido por 150. Então, aí você vai pegar aqui, ó, e vai dividir 3.025 dividido por 150. Essa divisão aqui, vocês sabem fazer, né? Vamos fazer aqui rapidamente. Então, eu vou pegar aqui 320 dividido por 150. Dá 2, né? 2 vezes 150 dá 300. Para 320, sobra 20. Não é isso, pessoal? Aí, o 20 não dá para dividir com o 150, porque ele é menor. Então, eu vou baixar esse 2 aqui, ó. Então, fica 202. Aí, vai dar 1. 1 vezes 150 dá 150. 150 para 202 dá, falta 52, não é isso? Sobra 52. 52 não dá para dividir, então vou baixar esses 5 aqui. Aí, 525 dividido por 150 dá 3. 3 vezes 150 dá 450. 450 dividido, ou 3 vezes 150 dá 450. 450 para 525 dá 75. 75 não dá para dividir por esse. Então, vírgula aqui e 0. Por que o 0? Porque não tem mais ninguém para me colocar, né? Porque já botei o 2 aqui e já botei o 5 aqui. Aí, 750 dividido por 150 dá 5. 5 vezes 150 dá 750. Para 750 vai dar 0. Então, nossa resposta aqui é 213,5 litros. Ou seja, isso significa dizer, pessoal, que eu vou ter que carregar, né, 213 litros cheios, né, com capacidade de 1,5, e por último eu vou pegar mais 1 litro, né, com meio litro, né, na verdade com meio litro, né, vou pegar aqui 213 baldes, né, com 1,5 e mais 1 pela metade. Então, no caso, o correto seria dizer que ele vai precisar carregar 214 baldes, tá? 214 baldes. Porque não tem como pegar meio balde, então ele vai ter que pegar mais um balde. Tudo bem? Então, aqui, ó, a resposta seria 214. E vamos para a terceira e última questão. Aqui na terceira e última questão, ele vai dizer o seguinte: Camilo tem a intenção de comprar um apartamento e tem 2 ofertas com o mesmo preço. O apartamento A mede 6,5 metros por
10,23. E o apartamento B mede 7,5 por 9,6 metros. Se Camilo quer comprar o maior apartamento, qual ele deveria escolher? Pessoal, se eu quero saber qual é o maior apartamento que ele vai comprar, então eu tenho que calcular a área, né? E aí, como geralmente os apartamentos têm formato retangular, então para me descobrir a área de cada apartamento, ó, do apartamento A, é só multiplicar as dimensões, né? Então eu vou ter que multiplicar 6,5 vezes 10,23. Tá aqui. Faz essa multiplicaçãozinha aqui. E para mim saber o tamanho do apartamento B, eu vou pegar 7,52 vezes, né, 9,56. Tudo bem? Aí o que você vai fazer? Faz essa multiplicação e faz essa multiplicação aqui. O maior apartamento vai ser o apartamento B, tá? Só que aí eu quero que você faça essa multiplicação, né? E essa multiplicação você vai fazer igualmente eu fiz nos exemplos da aula, tá, pessoal? Então isso aqui vai ficar como uma atividade para vocês, já sabendo que a resposta vai dar letra B, ou seja, a maior multiplicação aqui vai dar a letra B. Então, pessoal, essa foi a nossa aula e até a próxima aula, pessoal. Na próxima aula a gente vai ter mais um conteúdo essencial para você que está saindo do ensino fundamental maior e vai para o ensino médio. Então, até a próxima aula. Um abraço.